Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer e saudar esta iniciativa à Câmara Municipal, ao Sr. Presidente, à ESDIM, também um cumprimento especial ao Sr. Presidente, todos os representantes da CCDR, que estão presentes. Eu vou então tentar cumprir o prazo, que já não é o prazo, e alguém me fará um sinal 5 minutos antes das 6 horas. É preciso cuidado com os professores, porque os professores estão habituados a falar em módulos de 1 hora. 1 hora, 2 horas, 3 horas, e portanto tenho que controlar bem o tempo. Bom, eu gostaria de começar por ler uma frase de uns colegas meus ingleses que escreveram recentemente o seguinte: nos tempos complexos e incertos de hoje, temos de combinar a estratégia profunda dos mestres de xadrez com a tática rápida dos acrobatas. Bom, nós não somos mestres de xadrez, nós não somos acrobatas e muito menos as duas coisas ao mesmo tempo. Estaremos perdidos? Não, não estamos. Mas não estamos se. E era essa a resposta que eu gostaria de dar, e como verão, não é por acaso, tem muitos pontos em comum com muito daquilo que já foi dito. Talvez eu irei referir de uma forma um pouco diferente. Não estaremos perdidos se quê? Se tivermos uma ideia de futuro, se tivermos uma ideia sobre como mudar em direção ao futuro que nós desejamos, e se nós tivermos uma ideia de como mudar em direção ao futuro que nós desejamos num território concreto. E temos que ter respostas para estas 3 questões, sendo que, e esta era a primeira mensagem, para evitarmos vias simples, para respondermos à terceira, nós não podemos evitar as 2 primeiras. Não podemos fazer um curto-circuito. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é um conjunto de comentários rápidos sobre cada um destes pontos, uma ideia sobre o futuro, uma ideia sobre como mudar em direção ao futuro desejado e uma ideia como conduzir essa mudança em territórios concretos, para depois fechar com um comentário final sobre a frase que me deram para esta intervenção: a inovação no desenvolvimento territorial sustentável. Primeiro ponto, uma ideia sobre o futuro. Eu coordenei e terminei há pouco tempo um trabalho baseado num inquérito aos portugueses, aos cidadãos, a empresários, a autarcas, e o objetivo desse trabalho era exatamente ver o que é que estes 3 conjuntos de pessoas, na sua diversidade e na sua unidade, pensam sobre o que é que vai ser ou deve ser o futuro. E é muito interessante porque há basicamente 4 tipos de respostas. O primeiro tipo de respostas diz uma coisa muito simples e dramática: não sei. Há um conjunto de pessoas, claro, sobretudo idosas, com pouca escolaridade, mas também empresários e também autarcas, que a resposta que dão, não o dizem assim, mas pelo tipo de respostas que dão, a mensagem que passam é: não tenho qualquer ideia sobre o futuro. Há um segundo conjunto que diz uma coisa diferente. E aquilo que diz é que o futuro devia ser o futuro que nós imaginámos que iria ser e ocorrer antes da crise. Ou seja, estas pessoas pensam que vai ser possível, passada a crise, continuarmos na mesma senda, com o mesmo contexto de progresso e de evolução. E depois há 2 conjuntos que, esses sim, tanto ao nível dos cidadãos, como ao nível dos empresários, como ao nível dos autarcas, que têm uma agenda de futuro. E há 2 agendas contrastantes. Estou a simplificar, naturalmente, até porque muitas pessoas têm situações intermédias. Mas há basicamente 2 agendas de futuro. Há uma agenda de futuro que poderíamos chamar a agenda do crescimento verde e que, curiosamente, coincide muito com a agenda e com o discurso da Comissão Europeia, e que está muito representado no acordo de parceria, que vai ser estabelecido com todos os Estados-membros. É um acordo, uma agenda de futuro que apoia basicamente na globalização, na exportação, na aposta das tecnologias verdes, e em que todo o resto, que tem a ver com crescimento e com desenvolvimento, resultará basicamente do sucesso a este nível: globalização, exportação, tecnologias verdes. E há um outro tipo de discurso, há uma outra agenda de futuro, que centra a ideia de futuro na ideia não de crescimento verde, mas na ideia de bem-estar. A nova economia deverá ser uma economia
orientada para o bem-estar objetivo e para o bem-estar subjetivo dos cidadãos, para a sua felicidade. E é um discurso que não recusa a globalização, nem recusa a exportação, mas que centra mais a sua preocupação em questões sociais, em questões ambientais e também numa ligação mais forte entre o local e o global. Isto significa o quê? Esta era a primeira mensagem que eu queria deixar. Este estudo vale o que vale, mas de facto mostra que na sociedade portuguesa existem basicamente 4 discursos, sendo que o primeiro é um não discurso, ausência de ideia de futuro. O segundo, de certa maneira, direi eu, e talvez dirão muitos de vocês, é também um não discurso, no sentido de que é a esperança que iremos voltar atrás à pré-crise e continuar como éramos antes, e na verdade o que há em cima da mesa são 2 agendas contrastantes. Não me cabe a mim tomar posição por uma ou por outra, mas sobretudo deixar esta mensagem de que é necessário ter uma agenda de futuro para nos organizarmos em função dela. Segundo ponto, é preciso então ter uma ideia de como mudar em direção ao futuro desejado. É óbvio que as pessoas responderão diferente, conforme optarem por uma agenda ou por outra. Mas, apesar de tudo, há aspectos que são comuns e há aspectos que estão muito no debate público, no debate político também, e que convém comentar. Mudança significa inovar, já falámos aqui muito em inovação. Todos nós sabemos o que é inovação tecnológica, todos nós sabemos o que é inovação organizacional, faz parte dos nossos discursos. E nos últimos anos temos ouvido falar muito em inovação social. O Presidente Obama criou uma agenda para a inovação social, a Comissão Europeia criou um programa para a inovação social que vai estar ativo durante o próximo ciclo de programação comunitária, a Itália, por exemplo, tem uma agenda nacional para a inovação social e, para as pessoas que não estão tão dentro do assunto, se lerem o Portugal 2020, se lerem os vários POs, inclusive o PO das várias regiões, os POs regionais, verão como a palavra inovação social aparece muito. Isto é, a ideia de inovação social aparece, ganha uma centralidade que não tinha até agora. Mas, direi eu agora, na maior parte dos casos, a visão de inovação social que aparece nesses discursos, nesses documentos, é uma visão demasiado redutora. E redutora porquê? Porque se associa a ideia de visão de inovação social a serviços sociais. E verão em muitos lados uma espécie de explicação, ou quase de definição, em que se diz inovação social significa desenvolver soluções inovadoras para as necessidades sociais que vão para além da resposta convencional que temos desenvolvido até agora, quer a partir do Estado, quer a partir do mercado, quer a partir da filantropia. E, portanto, este conceito de inovação, este conceito de inovação social, este conceito que é o conceito de inovação social, é interessante, cria desafios novos, mas do meu ponto de vista é limitado, justamente porque o afunila à questão dos serviços sociais. E o que eu queria aqui defender, então, é que esta ideia de como mudar em direção ao futuro desejado implica, do meu ponto de vista, uma visão mais ampla, mais ambiciosa da inovação social. Porque a inovação social, de facto, é central. E poderíamos dizer, um pouco à francesa, porque nós não dizemos isso, mais do que inovação social, o que nós precisamos, a peça central, e ouvimos isso aqui hoje, eu não tive ontem, infelizmente, mas hoje à tarde ouvimos várias vezes, embora sem este nome, o que nós precisamos, de facto, é de melhorar a nossa capacidade de inovação societal, porque é mais do que os serviços sociais. O que é que, então, é esta inovação social em sentido amplo? O que é esta inovação societal? Eu creio que ela tem 3 ingredientes fundamentais. Por um lado, de que tipo de ações é que estamos a falar? Estamos a falar de soluções inovadoras que deem resposta não apenas às necessidades sociais, mas às necessidades das sociedades tal como elas se encontram hoje numa fase de grande turbulência e de grande incerteza. E quando eu falo de sociedades, inclui naturalmente a economia, a cultura, tudo isso. Sociedade no sentido amplo. Em segundo lugar, esta visão de inovação societal implica também um determinado tipo de processo. E o processo baseia-se na ação coletiva. A inovação societal não é um mero somatório de comportamentos individuais. A inovação societal não é apenas o resultado de comportamentos individuais inovadores que, somando, criam uma sociedade mais inovadora. A inovação societal significa ação coletiva. Significa participação inclusiva,
significa capacidade de decidir em conjunto, significa diferentes formas de governança. Tudo isso já foi dito. Hoje voltarei a este ponto, porque este ponto é muito importante. Mas a inovação societal tem também uma finalidade. Não se define apenas pelo tipo de ações, não se define apenas a partir do processo em que se baseia, ela tem também uma finalidade. E essa finalidade, na fase de transição em que nós nos encontramos hoje, é a da mudança transformadora do próprio funcionamento das sociedades, das economias. Transformadora em que sentido? Transformadora visando basicamente dois grandes objetivos. Por um lado, aquilo que nós chamamos, ou que os brasileiros chamam, uma palavra horrível, mas que nós não temos em português, o empoderamento, o empoderamento dos grupos, das comunidades, temos mais capacidade de decidirmos sobre nós próprios, mas, por outro lado, também ter esta ideia que vai para além do crescimento económico, sendo que o crescimento económico é fundamental enquanto meio, mas não enquanto fim, que é a ideia de prosperidade, mas prosperidade no sentido mais anglo-saxónico. Isto é, a prosperidade inclui com certeza uma componente material, mas inclui também uma componente de bem-estar. Bem-estar objetivo, bem-estar subjetivo. É isto a inovação social do meu ponto de vista. A inovação social que vai para além da sua leitura mais restrita que eu apresentei há pouco, mas uma visão que acredita que nós vamos ter que mudar aspectos essenciais do modo como nós funcionamos enquanto coletivo, o modo como as nossas sociedades funcionam, o modo como as nossas economias funcionam, para caminharmos em direção à tal agenda de futuro desejada, seja ela qual for, seja uma, seja outra. Vamos ter que o fazer. Terceira ideia, e com estas duas presentes, uma ideia sobre o futuro e uma ideia sobre como caminhar para esse futuro desejado, entramos então no ponto fundamental deste encontro, porque introduzimos a questão do território. Uma ideia, como mudar em direção ao futuro desejado, em territórios concretos. E isto pressupõe três ideias que eu vou apresentar de uma forma muito simples, quase de forma caricatural, e no entanto elas são tão importantes e são tão dificilmente comunicáveis para quem tem forte influência de decidir sobre o nosso país. Primeira ideia, simples, óbvia provavelmente para todos vós. O país não é um ponto. Mas a verdade é que a amplitude da crise, entre outros fatores, levou a que grande parte da discussão sobre o futuro do país, e portanto sobre o modelo de desenvolvimento do país, seja baseado num discurso de tipo macroeconómico, macrofinanceiro, isto é, o país é sempre tratado como um ponto. Ora, eu costumo fazer a analogia entre esta ideia do país, que não é um ponto, com uma caixa de ferramentas. Imaginem uma caixa de ferramentas fechada, nós podemos gostar da caixa, a caixa pode estar em melhor estado, em pior estado, ser mais interessante, menos interessante, mas enquanto não a abrimos, não sabemos o que está lá dentro. E enquanto não sabemos o que está lá dentro, não sabemos verdadeiramente o que é que podemos fazer com essas peças que já lá estão, nem conseguimos identificar as peças que, não estando dentro da caixa de ferramentas, vão ter que estar no futuro. Esta é uma primeira questão essencial e que, repito, não é fácil passar em muitos meios. O país não é um ponto. O país é diversificado. E é diversificado por várias razões, uma delas porque é diversificado do ponto de vista do território. Vejam porque é que o território aparece nos mídias, na comunicação social. Quase sempre associado a catástrofes. Coisas que acontecem, por acaso, num determinado território, e esse território é falado porque aconteceu uma catástrofe. Antes havia a volta a Portugal. E era, aliás, uma das principais janelas que levavam a que o país, a quem estava em casa, fosse assistindo e fosse confirmando que o país tinha territórios diferentes, onde se passam coisas diferentes. A verdade é que há uma invisibilidade enorme sobre aquilo que se passa em cada um dos territórios, em cada uma das regiões, e por isso esta ideia de tratar o país como um ponto é uma barreira enorme a que se pense estrategicamente o futuro do país de uma forma diferente. Segundo aspecto que é preciso combater, e que é paralelo a este, o país não é uma matriosca. O país não é uma boneca russa com bonecas russas mais pequeninas, mais pequeninas, mais pequeninas. Isto é, o país não pode ser visto exclusivamente como um espaço político-administrativo organizado de forma hierárquica, abrindo-se
à medida que vamos caminhando para a base, para áreas mais pequenas, isto é, o país ou a região, depois o município e depois a junta de freguesia. Este mapa, o mapa político-administrativo, é muito importante. Mas este mapa não pode delimitar, não deve delimitar, muito daquilo que são as dinâmicas da construção, da evolução de uma sociedade, da evolução de uma economia. E eu dava 2 exemplos, ainda há bocado ouvimos isso. O mapa da ACERT, o mapa da intervenção da ACERT, não tem nada a ver com o mapa político-administrativo. Estão em tom dela. Sim, mas a tua intervenção não tem a ver com o mapa político-administrativo. E por maioria de razão, o caso muito interessante do queijo de Rabassal, que recorre a crowdfunding para resolver o seu problema, mostra bem como a resolução do problema funcionou dentro de um mapa que é um mapa que não tem nada a ver com esta visão estritamente político-administrativa de organizar o país. Ainda por cima, nós temos uma matriosca enviesada. E enviesada porquê? Enviesada porque, do ponto de vista dos procedimentos democráticos, nós temos um mapa que não coincide com o primeiro mapa. Temos uma matriosca com uma bossa. E a bossa qual é? A bossa é o distrito. Porque há círculos distritais, porque a vida dos partidos, que são fundamentais para a democracia, se organiza com base nos distritos, porque nós votamos em função dos distritos, a representação na Assembleia da República em função dos distritos, e, portanto, não só temos essa matriosca demasiado marcada, como ela tem uma bossa que, em muitos casos, complica os processos de decisão. Ora, dizer que o país não é uma matriosca significa uma coisa muito simples. Significa dizer que as dinâmicas de construção do futuro do país não podem prescindir desta dimensão político-administrativa, dos governos, da administração regional, dos municípios, das autarquias, incluindo as juntas de freguesia, mas, em paralelo e em conjugação com essa estrutura, há as dinâmicas da sociedade civil e há as dinâmicas da economia e das empresas, e essas dinâmicas nem sempre estão de acordo com estas matrioscas do mapa político-administrativo. Isto não é uma barreira, é apenas um problema, e os problemas não se ignoram, gerem-se. Portanto, o país não é um ponto, o país não é uma matriosca, e, em terceiro lugar, a região não é uma folha em branco. As regiões são diferentes, para o mal ou para o bem. As regiões são diferentes. As regiões são diferentes do ponto de vista físico. As regiões são diferentes do ponto de vista das populações, dos seus valores, dos seus estilos de vida, das suas visões. As regiões são diferentes do ponto de vista da cultura, da economia, das suas instituições. E, portanto, a conjugação destes 3 aspectos, o país não é um ponto, o país não é uma matriosca, uma região não é uma folha em branco, leva-nos, obriga-nos a olhar de uma forma completamente diferente sobre qualquer debate em relação àquilo que nós queremos para o futuro do país. Nós ouvimos todos os dias, na televisão, muitas dessas pessoas têm sempre opiniões sobre tudo, dizem sempre, não há um projeto para o país. Bom, também não sei, sinceramente, o que era um projeto centralmente definido para o país. Agora, da economia, da sociedade, tem que haver, de facto, agendas para o futuro. E essas agendas para o futuro não podem ser barradas por estas 3 questões. O país não é um ponto, o país não é uma matriosca e uma região não é uma folha em branco. Estas 3 ideias são fundamentais para nós quebrarmos barreiras e conseguirmos pensar de outra forma. Pensarmos de forma mais livre, pensarmos de forma mais aprofundada. Desse ponto de vista, eu acho que há 4 pilares essenciais para estimular a inovação social, societal, em territórios concretos. Porque é isso que se trata. Grande parte daquilo que foi discutido, no fundo, resume-se a isso. A como é que nós conseguimos que as sociedades repitam em sentido amplo, que incluem as instituições, a economia, as pessoas, tudo o que possam imaginar, como é que nós podemos aumentar a capacidade de inovação societal em territórios concretos com as suas características. E eu creio que há 4 pilares essenciais, a partir dos quais se poderá construir um futuro que dê resposta às necessidades das pessoas, das organizações, das empresas e das instituições que existem. Em primeiro lugar, um princípio muito básico que é utilizado na pedagogia, ou em certos tipos de pedagogia, e que também já foi aqui referido hoje de outra forma. É o chamado princípio da ativação.
O princípio da ativação, deste ponto de vista da pedagogia, o que é que diz? Diz uma coisa muito simples. Os processos de aprendizagem básicos devem ser alimentados a partir dos conhecimentos e das capacidades já existentes. Não vamos nem inventar ao lado, nem ignorar aquilo que existe, nem ignorar aquilo que já existiu, que se perdeu, mas que pode ser facilmente recuperado. Essa é uma questão fundamental para qualquer região. A memória, a reconstituição dessa memória, a valorização daquilo que tem. E o princípio básico é exatamente esse, o princípio da ativação. Ativar a memória, ativar os nossos conhecimentos, ativar as nossas capacidades, ativar aquilo que já existe, mesmo se interrompido. Esse é o grande ponto de partida. Mas sendo ele essencial, não chega. E isso leva-nos à segunda componente, que também já foi aqui exemplificada de várias formas. E o segundo exemplo tem a ver com a capacidade de, em cada região, em cada território, os seus atores captarem, conseguirem captar aquilo que são as ideias e os conceitos novos que andam em trânsito. Que nós podemos ir buscar noutros sítios onde, por qualquer razão, esta questão, ou a questão que está em causa, encontrou já novas soluções e está mais avançada. Eu gostaria de dar um exemplo que se passou aqui perto, mas que é muito parecido com o Dá Certo. No ano passado, em Odmira, uma coreógrafa, que é a Madalena Vitorino, a convite do Presidente da Câmara, mobilizou a comunidade e pôs as pessoas da comunidade, não profissionais, as pessoas da comunidade, a fazerem intervenções em espaços diferentes, aliás, todos eles espaços devolutos, e onde reconstituíam esses espaços. A antiga estação, a antiga garagem, a antiga fábrica, uma casa de um antigo latifundiário que estava abandonada. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar a um conceito que há hoje novo, um conceito, não é um conceito, uma ideia simples e funciona muito bem, que é a ideia dos embaixadores. Captar ideias e conceito em trânsito precisa de embaixadores. Mas cada território precisa de embaixadores que funcionem nos dois sentidos. Precisa trazer embaixadores, não que venham de uma forma iluminada a dizer o que se deve fazer, mas que venham a ajudar a mobilizar as comunidades, mas as próprias comunidades precisam de embaixadores que estejam presentes em áreas que não nos conhecem, que estejam presentes em redes onde vamos ter que estar presentes para poder evoluir num determinado sentido. Portanto, essa ideia do princípio da ativação tem todo o sentido se for complementado e articulado com esta segunda ideia, a ideia de captação de ideias e conceitos em trânsito, o que significa identificar muito bem estes embaixadores, aqueles que nós queremos que venham cá e aqueles que, sendo, entre aspas, nossos, queremos que estejam presentes nos palcos onde são tomadas as grandes decisões. Em terceiro lugar, uma ideia simplicíssima, ligar o que está desligado. O que implica identificar quais são as ligações críticas. E, mais uma vez, repito, foram dados vários exemplos hoje exatamente sobre esta questão. Pôr instituições a falar umas com as outras, misturar conhecimentos, articular capacidades. Tudo isso permite produzir algo que é novo. Eu gosto de utilizar uma metáfora que é exatamente a do oxigênio e do hidrogênio. O oxigênio tem determinadas características, o hidrogênio tem outras características e são elementos autónomos. Quando juntos nas proporções certas, criam a água. E a água é a fonte da vida. Mas a vida existe porque existe água e a água existe porque o oxigênio e o hidrogênio se combinaram na proporção certa. O que é que isto significa? Significa, como ouvimos, mais uma vez, vários exemplos, que nós precisamos de pôr as instituições a dialogar umas com as outras. Precisamos de falar mais uns com os outros. Precisamos de lutar contra a compartimentação, que é completamente artificial, entre a autarquia, entre as empresas, entre a cultura, entre as escolas. O mundo é só um. O mundo é sistémico. E se pusermos este mundo em contacto, e se percebermos bem quais são as ligações críticas, e se percebermos quem pode liderar essas ligações críticas, empresas grandes, empresas pequenas, instituições públicas, instituições associativas, nós vamos criar algo de novo. E, finalmente, o quarto princípio, o princípio da governança territorial, já aqui tão falado. O princípio da governança territorial
significa que não basta ligar o que está desligado. É preciso haver mecanismos que garantam que essas ligações sejam feitas em nome de um determinado objetivo, baseado em determinados procedimentos e com um mínimo de estabilidade. Essas formas de governança territorial, por sua vez, são de geometria variável. E essa geometria variável não se compagina com a matriosca, com a boneca russa. E voltamos outra vez ao mesmo. O mapa político-administrativo não pode matar o mapa das empresas. O mapa das empresas não pode matar o mapa das organizações da sociedade civil. E o mapa das organizações da sociedade civil não pode matar o mapa político-administrativo. Todos eles são importantes. Não há um mapa mais importante que o outro, a não ser que o mapa político-administrativo tem legitimidade democrática, e isso não é de menos importância, sobretudo para os mecanismos de governança. O princípio da ativação, a captação de ideias e conceitos em trânsito, ligar o que está desligado, e esta ideia de governança territorial, mas também governança multinível, sobretudo porque a partir do momento em que nós integramos a União Europeia, muitas das decisões que nos afetam são tomadas neste contexto de governança multinível. Esta semana mesmo, no dia 3, portanto, anteontem, o Comitê das Regiões aprovou uma carta que se chama Carta da Governança Multinível. E qual é o objetivo dessa carta? O objetivo dessa carta é dar maior força às cidades e às regiões na definição das próprias políticas comunitárias. Eu li há uns tempos no jornal, portanto penso que será verdade, se constituiu uma associação em Portugal dos municípios de baixa densidade. Espero que seja verdade, se o foi, é uma excelente iniciativa. No dia 9 de maio, que é o Dia da Europa, esta Carta da Governança Multinível do Comitê das Regiões vai ser aberta às subscrições. Uma coisa que eu gostaria de ver, se existe essa associação, suponho que sim, era que os municípios desta associação, em peso, subscrevessem esta carta. Porque isso significa saltar para um patamar de decisão que é completamente diferente. Mais uma vez, ligar aquilo que está desligado. Mas, neste caso, o ligar não é apenas dentro do território, mas é num espaço muito maior, onde, afinal, grande parte das decisões que influenciam a nossa vida, a nossa capacidade de decidir, são tomadas. Quando se fala em governança multinível, nós habituámos-nos demasiado a pensar em algo vertical. Isto é, a governança multinível seria gerir bem esta relação Comissão, Estado-membro, região, municípios. Não é. A governança multinível tem os dois sentidos. Tem o sentido de cima para baixo e tem o sentido bottom-up, de baixo para cima. E o que esta carta da Comissão, do Comitê das Regiões nos vem dizer é relembrar que o projeto europeu, que atravessa períodos difíceis, mas que o projeto europeu e as políticas comunitárias, para terem maior aceitação, para terem maior eficácia, para terem maior eficiência, precisam de ser formuladas, tendo desde logo nessa fase um papel ativo das cidades e das regiões. Ou seja, o repto não podia ser mais claro. As cidades e as regiões não são atores que, de forma eficiente, devem aplicar aquilo que é definido a nível comunitário. O apelo é exatamente o oposto. O apelo é para que, na formulação dessas políticas, aquilo que são os interesses das cidades, aquilo que são os interesses das regiões, sejam contemplados. E por isso eu dizia, tanto aqui se discutiu os territórios de baixa densidade, o que é que podem fazer os territórios de baixa densidade. Caros amigos, eu acho que não estou a ser negativo se disser cada um por si não pode fazer nada, desculpem. A verdade é essa. Podem fazer coisas pequenas, mas não podem fazer nada de estrutural. Nós estamos a falar da construção de uma agenda para o futuro. Qualquer município de baixa densidade, por si só, pode fazer coisas importantes para os seus residentes, mas não pode mudar, não tem capacidade, não é por demérito, não tem capacidade de resolver problemas estruturais. Muitos daqueles que foram referidos, do ponto de vista da dinamização da economia. E, portanto, tem que se associar. E o associar significa poder atingir objetivos vários, o mais evidente, ganhar escala, ganhar capacidade de negociação, ganhar capacidade de concertação,
Mas talvez mais importante do que tudo isso, a nível nacional, é ganhar uma posição e uma voz num palco que é um palco distinto, o palco das próprias políticas comunitárias. Isto é algo novo e acho que é uma boa notícia que nós deveríamos levar a sério para perceber que se espera que as cidades e as regiões, incluindo os municípios de baixa densidade, tenham um protagonismo diferente na construção das políticas de que vão ser os principais beneficiários. Ora, estes 4 pilares, princípio da ativação, captação de ideias e conceitos em trânsito, ligar o que está desligado e governança territorial e multinível, todas elas concorrem para aquilo que me parece que é o essencial. E o que é para criar condições para que o imprevisível aconteça. Isto não é um jogo de palavras. Criar condições para que o imprevisível aconteça. Porque justamente nós estamos numa fase de transição para algo que não conhecemos. Podemos ter um futuro desejado, mas ele próprio é nebuloso e não sabemos como lá chegar. E por isso, criar condições para que o imprevisível aconteça é uma questão fundamental para podermos sair daquilo que é a situação de hoje, não falo apenas da crise, mas de um modelo que foi um modelo que deu os seus resultados, que hoje percebemos que está esgotado e para o qual não podemos regressar. Por isso, toda a questão que está aqui presente e toda a questão, no fundo, que esteve presente durante estes 2 dias é exatamente essa. É construir um futuro diferente, que não é construído centralmente, felizmente por ninguém o vai construir por nós. Todos nós vamos ou devemos ser co-construtores desse futuro, mas como ele não está pré-desenhado, talvez o mais importante do que está a identificar as peças finais que nós temos que concretizar é exatamente criar condições para que este imprevisível aconteça. E dentro desse imprevisível nós criaremos valor económico, valor social, valor cultural e desse valor caminharemos com certeza para algo novo. Finalmente, e para terminar, queria fazer então um comentário sobre o título desta intervenção. A inovação no desenvolvimento territorial sustentável. O que é que significa? Eu gostei muito deste título, porque este título tem as palavras-chave. Resta-nos olhar para ele de uma forma estratégica e prospectiva. O que é que este título nos diz? Fala em desenvolvimento sustentável. Isto é, existe uma ideia sobre o futuro, existe uma finalidade, existe um alvo. Isso é importante, porque sem um alvo, sem uma ideia de futuro, nós não caminhamos para lado nenhum. Atuamos de forma reativa e não proativa, porque não sabemos para onde queremos ir. Em segundo lugar, fala-se em inovação. Inovação societal, inovação social em sentido lato. Isso é importante, porque significa que estamos a privilegiar um meio, estamos a privilegiar um caminho. Não temos apenas um alvo, temos um caminho, e para esse caminho sabemos que há uma questão essencial, e essa questão essencial é aumentar a capacidade da sociedade portuguesa inovar. E, em terceiro lugar, temos a ideia de território. Isto é, temos um contexto, temos realidades concretas. E, portanto, isto significa que o debate que nós temos que ter não é um debate meramente teórico, não é um debate abstrato, não é um debate que se baseia em relações mais ou menos formais, é um debate que tem uma realidade, ou tem várias realidades muito concretas como referência. E isto é importante para rebater aquilo que muitas vezes nós ouvimos. Que se perde muito tempo a discutir, mas que não se fazem as coisas, não é? E daqui resulta a solução oposta, que é o que é preciso é fazer, mesmo que não haja muita reflexão. Ora, nós temos que perceber que a reflexão e a ação são 2 faces da mesma moeda. E eu parece-me tão errado permanecermos tempos infindos em reflexão sem qualquer visão da ação, como o oposto. A visão de curto prazo, a visão de ação, sem qualquer perspectiva estratégica, sem qualquer alvo, sem qualquer caminho. Diria então, para terminar, que este título, A Inovação no Desenvolvimento Territorial Sustentável, do meu ponto de vista, põe exatamente o dedo naquilo que é essencial. Define um alvo, define um caminho, define uma realidade de referência, a partir da qual e em relação à qual nós pensamos, nós nos organizamos,
nós propomos soluções, nós concretizamos ações. E esta, de facto, é a única maneira de pessoas normais, como todos nós, combinarmos, como diziam os tais meus colegas ingleses, a estratégia profunda dos mestres de xadrez com a tática rápida de acrobatas. Nós não precisamos de contratar mestres de xadrez. Nós também não precisamos de contratar acrobatas. Nós precisamos de perceber que a nossa missão coletiva, dentro das nossas capacidades e dentro dos princípios que eu referi há pouco, é exatamente essa. É perseguir um desígnio comum, um desígnio do país, um desígnio das suas regiões, um desígnio das suas sub-regiões, das cidades, dos municípios, que é construir uma agenda de futuro que dê resposta às necessidades da sociedade portuguesa, entendendo a sociedade portuguesa como um conjunto de pessoas, de comunidades, de empresas, de organizações. Esse alvo está mal definido? Está. O caminho é impreciso? É. Os territórios têm limitações? Têm. Mas é com isso que nós trabalhamos. E é da nossa coragem, como já foi dito aqui hoje, é da nossa ousadia e é sobretudo da nossa visão estratégica de nos organizarmos de forma coletiva face a este desígnio que eu creio que nós poderemos dar resposta, então, àquilo que os mestres de xadrez e o rápido acrobata fariam por si só. Esse caminho, como eu disse, não é fácil e encontros deste, creio que são, sobretudo, uma plataforma de duas coisas. E com isto termino. Uma plataforma de troca de experiências, porque é bom saber que há muitas pessoas a concretizarem aquilo que nós falamos em teoria, e uma plataforma de esperança. Falou-se muito em crises, já me disseram, aliás, ouvi 6 crises, vezes 3, mais 2, mais uma, mais não sei quantas crises. Pois a crise é exatamente isso, é nós pensarmos no futuro. Mas para isso temos que ter uma agenda de futuro. Temos um grupo que não tem qualquer ideia sobre o futuro. Isso é dramático para o país. Temos o outro grupo que pensa que o futuro será voltar para o futuro que se imaginava que iríamos ter. Isso é dramático para o país. Mas há, felizmente, quem tenha agendas de futuro. São diferentes? Ótimo. É isso que precisamos. Precisamos de controvérsia, precisamos de ideias e é para isso que existem encontros deste tipo. Muito obrigado.